Fala comigo, meu povo, o negócio é o seguinte, Cruzeiro volta a perder no Campeonato Brasileiro, né, depois de 2 vitórias, no Clássico e contra o Bahia, no Mineirão, e se complica mais uma vez porque a maioria dos seus adversários venceram ou empataram, deixando o Cruzeiro a 3 pontos da zona de rebaixamento, lembrando, com um jogo a menos. Mas vamos lá que a gente tem muita coisa para poder falar nesse vídeo. Quem tá chegando por aí, dá aquela moral, me segue aí no Twitter e Instagram, @DiogoMedeiros87. E se tá ligado no vídeo, já dá aquele like pesado, se inscreva no canal, ativem as notificações e o principal, deixe aqui embaixo o seu comentário sobre tudo que nós vamos falar, sobre a sua opinião em relação a essa derrota do Cruzeiro ontem contra o São Paulo, né, no Morumbi. Eu comentava aqui que, né, naquela sequência ruim do Cruzeiro antes de vencer o Clássico, antes de vencer o Bahia, que os jogadores não iriam mudar, que a comissão técnica não iria mudar, que o que o Cruzeiro precisava fazer para ter resultados diferentes era ter uma atitude diferente. Era ter uma atitude diferente. Isso aconteceu no Clássico, isso aconteceu no jogo contra o Bahia no Mineirão. O Cruzeiro não tinha bola perdida, era vontade, era garra, era sangue no olho, era luta, era entrega, ganhava dividida, a bola ia pra linha de fundo, os jogadores comemoravam, vibravam. Ontem eu só vi o Rafael Cabral fazendo isso em alguns momentos, se salvo engano aí, um outro jogador do Cruzeiro. Então o que mudou no Clássico, o que mudou contra o Bahia? A postura, a atitude, a entrega. E aí, ontem contra o Internacional, isso já não aconteceu igual nesses 2 jogos que eu tô falando aqui, Clássico e o Bahia. O Cruzeiro já voltou a ser aquele time mais ou menos, marcação frouxa, marcação à distância, erros bizarros na saída de bola, entregadas só machar 2, né? Passes ridiculamente errados, passe curto, inversão de jogo, bola indo para lateral. Mais uma vez, o Cruzeiro perdendo chances incríveis de gol, de poder matar o jogo, de poder definir a partida, de sair com a vitória, de somar pontos. E isso não aconteceu. E aí, né, para poder fechar com chave de ouro, a gente tem um treinador que faz 3 alterações, que mata o time. E aí depois a gente tem que ouvir aquelas explicações que é duro de aguentar. Tanto por parte do treinador, como algumas falas de alguns atletas logo depois do jogo. Então, ontem o Cruzeiro jogou fora a oportunidade de somar pelo menos um ponto, ou até sair com a vitória, porque teve oportunidade para isso, e esbarrando nesses problemas que eu acabei de falar, a gente acabou perdendo para o São Paulo ontem. Ó, falando assim, né, individualmente, ontem o Rafael Cabral, eu achei que ele foi um dos únicos ali que salvou ontem, fez defesas importantes, né, ajudou o Cruzeiro da forma que deu, segurou ali, fechou o gol. De resto, foi todo mundo ali, né, no embalo, um mais ou menos. Vamos salvar aí um ou outro jogador, talvez um Bruno Rodrigues, que tentou muito, mas fora de posição, ele não rende daquela mesma maneira quando ele joga aberto pelo lado esquerdo. Mas tem algumas coisas, gente, que não entram na cabeça do torcedor. Por exemplo, o Zé Ricardo fez 3 alterações ontem. A primeira delas foi tirar, foram 3 alterações de uma vez, né? Vamos falar uma por uma. Saiu o William e entrou o Palácios. Aí eu fiquei pensando assim, pô, o William sentiu, o William tá cansado, o William pediu pra sair. Não, foi opção do Zé Ricardo colocar o Palácio naquele momento. E o próprio William confirmou isso logo depois do jogo, em entrevista ao canal do Samuel Venâncio, lá na Zona Mista. Nós vamos passar um trechinho desse corte aqui, dando crédito pro Samuel Venâncio, só para vocês verem, foi opção do Zé Ricardo. Você vinha participando bem, quase marcou um gol, né? O Rafael fez uma boa defesa, teve um cansaço maior ali, pediu para sair por causa do cartão, como é que foi? Não pedi para sair, foi opção do professor e eu confio no professor, então, e confio no meu companheiro também, então não foi isso que fez a gente tomar o gol, não foi isso que fez a gente acabar não saindo com os 3 pontos, eu acho que... Então tá aí, ó. Essa foi a palavra do William. Não sentiu, não pediu para sair, foi opção do Zé Ricardo. Nesse momento ali, a gente já matou a lateral direita do Cruzeiro.
O Willian estava jogando bem, se ele estava bem fisicamente ali, como ele já deixou claro, e o Zé Ricardo quis tirar, então foi por opção do treinador, o Cruzeiro já perdeu força demais. Ô, gente, o Palácios, com todo respeito, né, até agora as atuações que a gente viu do Palácios, não tem a mínima condição, tá? Não tem a mínima condição. Agora, eu não consigo entender. Pegaram o Gilberto para Cristo? Pegaram o Gilberto para Cristo? Porque se o mesmo critério de falta de rendimento técnico do Gilberto valer para alguns outros atletas, o Palácio não joga mais, o Paulo Vitor não joga mais, talvez o Wesley Vital, que não estão rendendo, não estão entregando absolutamente nada, e muitos deles, para mim, tanto na postura dentro de campo quanto fora de campo, mostram um completo desinteresse. Pelo menos essa é a sensação que eu tenho. Mas aí só vale para um? Beleza. A segunda alteração, né, que foram 3 em sequência, ele tirou o Lucas Silva, que estava sendo um dos pilares do Cruzeiro ali no meio campo, né, dando o suporte, ele mais avançado, o Jussa mais recuado, dando o suporte ali, e o Machado também um pouco mais recuado, dando suporte pro Matheus Pereira tentar ficar um pouco mais à vontade ali, flutuar. O Matheus Pereira ontem também não teve bem, errando o passe, jogou bola para lateral 2 vezes tentando dar passe, tava precisando pegar um pouco mais de ritmo de jogo, mas o Lucas Silva era aquele cara ali que muitas vezes prendendo a bola, na minha opinião, mas dava dando a cadência pro meio campo do Cruzeiro. Ele sai para a entrada do Wesley, que com todo respeito não acrescenta absolutamente nada no Cruzeiro. O Luciano da Casa fez um comentário que eu assino embaixo, já tinha falado sobre isso aqui, né? O Wesley perdeu uma hora, já a moral já era baixíssima, mas depois daquele jogo contra o Flamengo, que ele entrou completamente desinteressado, e na minha opinião, na maioria de muitos torcedores do Cruzeiro, forçou um cartão para poder ficar fora do clássico, tanto que ficou. E esses jogos ali que o Wesley não entrou, né? Se eu não me engano, né? Se ele entrou no finalzinho do jogo contra o Bahia, mas ali o resultado já estava garantido, mas tô na dúvida se entrou ou não. Que ele teve fora, o ataque rendeu. O ataque já melhorou com a saída do Wesley. Então, ontem, mais uma vez, para mim, entra sem vontade, entra com desinteresse, né? Tanto dentro quanto fora de campo. Não me parece que tá. Aí fala muita coisa, mas a gente quer ver a atitude dentro de campo, e a atitude mostra que, para mim, não está resolvendo, não. Como a gente já está vendo que há muito tempo não está. E a terceira, saiu o Matheus Pereira para a entrada do Matheus Vital, que é outro jogador que não tem gol, que não tem assistência, que não se justifica, está sempre entrando, sempre tendo oportunidade e segue sempre não contribuindo de maneira nenhuma na criação, né, ocupando ali o meio campo, né? O Matheus Vital, até agora, não contribui. Essa que é a verdade. Então, nós tiramos ali o Willian, que estava bem, colocou Palácios, que entrou muito mal, e ainda colaborou diretamente no gol do São Paulo. Quando ele tá ali, tinha 2 jogadores do Cruzeiro, 2 jogadores do São Paulo na lateral, ele sai do seu marcador para tentar dar um apoio pro outro jogador do Cruzeiro, o cara toca no que ele estava marcando, vem por trás dele, ele tenta se recuperar, não consegue, aí vem a jogada do gol, o Cruzeiro perde pro São Paulo. Então, ali nós já perdemos força. Quando sai o Lucas Silva e entra o Wesley, não precisa nem falar. O Wesley nada hoje, tá dando no mesmo quando ele joga. E para poder fechar, saiu o Matheus Pereira e entrou o Matheus Vital, que também não está contribuindo em absolutamente nada. Agora, vamos falar aqui o seguinte, ó. Ontem a zaga do Cruzeiro, né, até que tirando ali algumas entregadas, alguns erros de bola, manteve ali mais ou menos um padrão, um gol, não chegou a comprometer diretamente, vamos dizer assim. Agora o seguinte, Arthur Gomes, o futebol dele caiu demais ali na frente, caiu demais. O futebol do Bruno Rodrigues, que segue mostrando aquela vontade que ele tem, mas quando ele não joga aberto pela lateral esquerda, que é onde ele rende mais, o futebol dele cai. Então vontade o Bruno Rodrigues teve ontem mais uma vez, mas ele não tá jogando 100% na dele, né, onde que ele gosta, aberto ali na ponta, partindo para cima, puxando pro meio, tabelando, né, aparecendo como elemento surpresa. E o seguinte, quando o Arthur Gomes saiu, entrou o Papagaio. E eu já vou falar uma coisa para você que viu o Papagaio. Você, pelo amor de Deus, não venha ser o novo Gilberto, não venha ser o novo Dourado. O cara perdeu um gol ontem. Eu tô falando pelo seguinte, antes do Papagaio lesionar, vocês podem puxar os jogos aí que ele teve oportunidade, se eu não me engano, em 2, 3, ele já teve umas 2, 3 oportunidades claras ou não tão difíceis, vamos dizer assim, de fazer o gol, e ainda não fez. Ontem ele teve mais uma, mandou a bola na trave, né? E depois o Matheus Vital perdendo ali a jogada na sequência. Eu tô até vendo aqui, ó, não tá passando para vocês, mas eu tô vendo o replay do lance do gol do São Paulo. É inacreditável como o Palácio não tem poder de
marcação defensiva nenhum, e a zaga do Cruzeiro dormiu no ponto, né? O Luciano cabeceou sem pular do chão. Sem pular do chão, entre ali os dois defensores do Cruzeiro. Vacilou demais. Ontem o São Paulo estava toda hora saindo ali com oportunidades claras, por isso que o Rafael Cabral também foi muito importante. Então, Papagaio, pelo amor de Deus, quando tiver oportunidade, vamos guardar. Seguinte, cadê o Fernando? Cadê o João Pedro? Por que não colocar o Japa mais uma vez? Que quando precisou quebrar o galho no lugar do Kaique, entrou e jogou muita bola. Por que não o diferente? Porque sempre os mesmos. O Zé Ricardo tá fazendo mais do mesmo. Aí você tem ali, como opção no banco de reservas ontem do Cruzeiro, não tinha ninguém para colocar. Ou era o Paulo Vitor, ou era o Wesley. Poderia ter colocado o garoto João Pedro. Novo, o jogador de velocidade, driblador, tem 1 contra 1, parte para cima. Outra coisa, cadê o Fernando, gente? Pra ficar aguentando o Wesley. Pra dar oportunidade, às vezes, pro Paulo Vitor, como vinha tendo em alguns jogos, mas não põe um garoto. Medo. Medo. No jogo contra o Bahia, me corrija aí se eu estiver errado, o jogo tava 2-0 pro Cruzeiro. Eu acho que eu até tenho aqui a escalação. Deixa eu ver aqui se eu não tô falando bobagem, ou se eu já apaguei aqui a escalação desse jogo. No jogo contra o... Eu tinha salvo aqui, ó. No jogo contra o Bahia, deixa eu ver aqui, ó. Isso mesmo, olha lá. No jogo contra o Bahia, o Fernando tava no banco. O Cruzeiro tava ganhando de 2 ou 3-0, já se eu não me engano. Quem entrou foi o Paulo Vitor. O jogo é difícil, importante. Pô, mas em casa tava ganhando de 2, 3-0. Poderia ter colocado ele pra gente ver como é que é. Não põe o menino pra jogar. E aí a gente fica esbarrando nos mesmos problemas que passam sempre pelos mesmos atletas. Antes era o Gilberto, agora é o Wesley. Agora é o Vital, agora é o Palácios. Aí fica difícil. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, para mim, nessas alterações, o Zé Ricardo matou o time do Cruzeiro e, somado a isso, o Cruzeiro não jogou com a mesma vontade e com a mesma entrega que teve no jogo contra o Bahia e no jogo contra o Atlético. Logo depois do jogo ainda, a gente tem que ouvir o Wesley falar assim, né? A gente... eu não lembro exatamente como é que foi a frase, mas foi um negócio tipo assim, né? A gente perde muitos gols, como sempre. Foi alguma coisa nesse sentido. Deixa eu até ver aqui para não falar bobagem que o Wesley falou. Quer ver, ó? Quero falar a frase certa aqui, ó. Wesley. Deixa eu achar aqui, pra gente poder comentar. Olha lá, às vezes a pontaria não está boa, o que é quase sempre. Parece até brincadeira um negócio desse. E sabe que é o pior de tudo, mano? É verdade. O mais doído é que é verdade. É que a pontaria não tá boa quase sempre. E ontem, mais uma vez, a gente viu isso. Agora o Cruzeiro enfrenta o Internacional. Vamos colocar a tabela aqui na tela para vocês, pra gente poder fechar o vídeo. Tá aqui, ó. Vamos colocar a tabela aqui na tela. O Cruzeiro vai enfrentar domingo o Internacional. O Inter tem 39 pontos. O Cruzeiro tá aqui com os seus 37, né? O Vasco tem 34 pontos. Aí o detalhe. Deus me livre e guarde, o Cruzeiro perde pro Inter. Deus me livre e guarde, né? O jogo domingo 4 horas. O Cruzeiro permanece com 37. Aí o Vasco enfrenta o líder Botafogo na segunda-feira. Vasco tem 34. Só que se o Vasco vence, vai a 37 e passa aqui, ó, para 10 vitórias e joga o Cruzeiro para a zona de rebaixamento. Então, o Cruzeiro, para não entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, precisa pelo menos de um empate contra o Internacional no Mineirão. E o detalhe é que o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? O jogo contra o Fortaleza foi remarcado para o dia 18. Esse jogo é fora de casa. Então, meu amigo, mais uma vez o Cruzeiro tem uma final pela frente, dessa vez a final contra o Internacional. E a gente espera que os jogadores entrem em campo, como entraram contra o Atlético, como entraram contra o Bahia, suando sangue, gente. Pelo amor de Deus, o Cruzeiro está com 37 pontos, 45 não está tão longe assim. Os últimos 2 jogos, Botafogo e Palmeiras, que estão brigando por título. Não vamos deixar o caldo entornar, deixar aquela pressão pro final, não. Vamos resolver agora, fica tudo mais tranquilo ali pra frente. E o detalhe é, antes do jogo, quando o São Paulo começar, a torcida do Cruzeiro já comprou 30 mil ingressos para domingo. A torcida nem sabia qual que seria o resultado quando o São Paulo já comprou 30 mil ingressos, irmão. Vai ter 40 mil fácil no Mineirão domingo, mais de 40 mil fácil contra o Inter. Mais uma vez a torcida chegando junto.
né? Então a gente espera que os jogadores se comprometam dentro de campo e façam a sua parte também. A Cruzeiro Esportes tem um oferecimento da Liberdade Energia Limpa. Economize até 20% na sua conta de energia. Chame a Liberdade Energia no WhatsApp que está na descrição do vídeo. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Faça o seu cadastro agora mesmo. Depósitos a partir de R$1 com saques diários. Loque Agora, assinatura de motos. Com a Loque Agora, você aluga a sua moto 0 km com diárias a partir de R$ 29,90 para trabalhar em aplicativos Uber 99, Zé Delivery, iFood e muito mais. Galera, muito obrigado, viu? Quem chegou até aqui no vídeo, likezão, se inscreve no canal, ativem as notificações. E domingão, tamo junto, diretamente lá do Mineirão, né? 2 horas da tarde começa a jornada esportiva, daqui a pouquinho, às 19h30, live Resenha Celeste comigo, com o Patrick e com o Leandro Guerreiro comentando esse São Paulo e Cruzeiro, já projetando o jogo de domingo contra o Inter. Valeu, Cruzeiro Esportes, imprensa parcial e branca, tamo junto e dá ligeiro.